Boa noite. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para não perder essa história inacreditável. Era uma noite silenciosa, dessas em que o vento parece sussurrar segredos antigos pelas frestas das janelas. Antes de começarmos, eu preciso avisar. O que vou compartilhar agora não é apenas uma história, é um alerta. Uma revelação que, se verdadeira, pode mudar para sempre a forma como você enxerga a realidade. Meu nome real não pode ser dito, mas você pode me chamar de Elias Werner. Esse nome é fictício e é a única proteção que tenho. Por muitos anos trabalhei em arquivos que não existem para o público comum. Manuscritos antigos, traduções de textos proibidos, documentos que jamais deveriam ver a luz do dia. E foi nesse mundo de letras apagadas pelo tempo que encontrei algo que, sinceramente, eu gostaria de nunca ter lido. Um manuscrito capaz de colocar em xeque tudo o que acreditamos sobre a origem da humanidade e sobre a história que nos foi contada. Esse manuscrito, segundo as informações que o acompanhavam, não veio de uma biblioteca pública ou de um museu. Ele teria sido retirado, de forma não oficial, de um acervo particular ligado a uma organização chamada Tenebris. Ninguém sabe ao certo quem está por trás dela, mas há indícios de que é formada por pessoas poderosas o bastante para manipular fatos históricos e silenciar vozes incômodas. O texto descrevia uma versão da queda de Adão e Eva radicalmente diferente daquela que você conhece. Não era um mito, nem uma alegoria. Era um evento real, que não apenas marcou o fim de um paraíso, mas redesenhou toda a estrutura da nossa realidade. A humanidade, segundo esse documento, não apenas caiu, ela foi aprisionada, colocada sob vigilância constante, impedida de recuperar aquilo que o texto chamava de a essência primordial. A revelação mais perturbadora vinha de um trecho que falava sobre os guardiões. De acordo com o manuscrito, Satanás e suas legiões não seriam apenas figuras simbólicas, mas administradores dessa prisão. Não anjos ou demônios como imaginamos, mas seres cuja função é garantir que nenhuma alma escape. Eles não usam grades ou correntes. Usam algo muito mais sofisticado, a própria realidade como jaula. Em outras palavras, o mundo físico que percebemos seria apenas uma camada de um sistema de controle. Uma ilusão projetada para nos manter em um ciclo infinito de ignorância, esquecimento e reencarnação. No início, pensei que fosse apenas mais uma teoria conspiratória bem elaborada. Mas à medida que cruzava essas informações com textos apócrifos e tradições espirituais antigas, percebi um padrão inquietante. Diferentes culturas, separadas por séculos e continentes, falavam sobre algo parecido. Um véu que separa o homem da verdade. Um bloqueio real, vibracional, segundo o manuscrito, que impede nosso retorno a um estado original de existência. O Éden, portanto, não teria sido destruído. Ele ainda existiria intocado, mas inacessível à nossa percepção limitada. E se isso fosse verdade, implicaria que fomos deliberadamente afastados de nossa própria natureza. Toda a estrutura de nossas vidas, desde a cultura até as instituições, existiria para reforçar esse afastamento. Várias religiões antigas alertavam sobre um ciclo infinito de nascimento e morte, a famosa roda de Samsara. Não é apenas uma crença oriental. Mitos do Oriente Médio, rituais africanos e lendas indígenas também falam sobre o perigo de permanecer preso nesse ciclo. É como se o mundo inteiro tivesse herdado fragmentos de um mesmo aviso. Mas há algo que torna essa prisão ainda mais eficiente. Nós não percebemos que estamos nela. Desde o nascimento, somos condicionados a aceitar o que nos é apresentado como realidade. A educação, a cultura de massa, até mesmo certas doutrinas religiosas, podem estar moldadas para manter nossa atenção voltada para conflitos, desejos e distrações. Tudo o que nos tira o foco de questionar a própria estrutura da existência. O manuscrito descreve Satanás não como um simples tentador, mas como um senhor das ilusões, mestre em criar cenários que impeçam qualquer percepção além da superfície. Foi nesse ponto que o nome Orion K apareceu. Um usuário anônimo, ativo em fóruns ocultos da chamada Dark Web, que teria divulgado parte desse manuscrito.
Ele afirmava que era possível romper o bloqueio vibracional. Entre as práticas sugeridas estavam o silêncio prolongado, a meditação profunda e orações específicas capazes de sintonizar a frequência original. Não era qualquer oração, mas uma fórmula que ecoava princípios de vibração e ressonância presentes em tradições milenares. Civilizações antigas pareciam entender muito mais sobre isso do que nós. Os egípcios, por exemplo, acreditavam que a alma precisava atravessar provas para libertar-se deste mundo. Os gnósticos falavam sobre os arcontes, entidades encarregadas de manter a humanidade aprisionada. Em culturas distantes, encontramos a mesma ideia de barreiras invisíveis e guardiões implacáveis. Se esses povos estavam de fato apontando para a mesma verdade, então estamos diante de um sistema de controle que atravessa milênios. Um projeto tão bem estruturado que até a história oficial poderia ter sido moldada para esconder essa prisão. Segundo o manuscrito, Adão e Eva não foram apenas expulsos. Eles foram selados dentro dessa estrutura ilusória, assim como nós. E aqueles que tentaram revelar essa verdade ao longo dos séculos foram perseguidos, ridicularizados ou apagados. Outro trecho particularmente perturbador falava sobre a natureza do Éden. Não um local físico, mas uma dimensão paralela, separada da nossa por uma barreira de frequência. O acesso a essa dimensão exigiria uma elevação vibracional extrema, algo que apenas alguns poucos teriam conseguido em toda a história. Orion K. afirmava que essas informações eram perigosas demais para circular. Pouco tempo depois de suas publicações, ele desapareceu. Seu perfil foi apagado do fórum The Hidden Codex e todos os arquivos removidos sem deixar rastros. E aí surge a pergunta: se tudo isso fosse apenas ficção, por que alguém se daria ao trabalho de apagar cada vestígio? Talvez a resposta esteja no próprio mecanismo de controle: a ignorância. Enquanto não questionarmos a natureza da realidade, permaneceremos prisioneiros sem perceber. Isso é o que torna essa descoberta tão perturbadora. O manuscrito dizia que nunca fomos apenas seres humanos limitados, mas sim fragmentos de uma luz primordial, enganados e rebaixados a uma condição menor. O texto também fazia uma conexão intrigante entre a queda e a própria experiência do tempo. Antes da expulsão, Adão e Eva viveriam em um estado de eterno agora, imunes ao envelhecimento. A queda teria introduzido o tempo linear, o que nos condenou ao desgaste físico e à morte. Curiosamente, relatos de experiências de quase morte e estados meditativos profundos descrevem uma sensação de tempo suspenso, como se fosse possível vislumbrar por instantes a verdadeira natureza da existência. O fruto proibido não seria uma maçã literal, mas um símbolo para uma alteração de frequência. Comer dele significou tornar-se mais denso, mais físico, caindo para uma vibração mais baixa. Essa ideia aparece em tradições que descrevem a humanidade como tendo caído da luz para um plano inferior. O manuscrito afirmava que ainda carregamos fragmentos dessa luz original, mas eles estão encobertos por camadas de condicionamento. A chave para libertar-se não estaria em conhecimento externo, mas na redescoberta dessa centelha interior. Mas há um obstáculo perigoso: o medo. Medo de desafiar dogmas, medo de ser condenado, medo de olhar para além das fronteiras impostas. E se o verdadeiro pecado original não fosse a desobediência, mas sim a aceitação cega dessa prisão? Talvez o Éden ainda esteja aqui, invisível aos nossos olhos treinados para ver apenas o que a ilusão permite. As práticas antigas, jejum, silêncio, meditação, não seriam apenas rituais religiosos, mas mecanismos para enfraquecer as paredes da cela invisível. No entanto, aqueles que tentam romper esse ciclo enfrentam resistência. O manuscrito insistia que forças invisíveis atuam para impedir a disseminação dessa verdade, usando até mesmo o conceito de heresia como arma de silenciamento. E então a questão que ecoa é: por que fomos aprisionados? O texto sugeria que houve uma rebelião nos céus, uma ruptura que resultou na nossa queda. Não foi acidente, foi um ato deliberado para submeter a consciência humana ao controle. Isso significa
Que não apenas estamos presos, como estamos sendo mantidos assim de forma intencional. Orion K. sumiu, mas suas palavras permanecem. Ele dizia que a prisão mais eficiente é aquela em que o prisioneiro acredita estar livre. Talvez estejamos vivendo exatamente isso. Talvez a chave sempre tenha estado dentro de nós, mas fomos ensinados a nunca procurá-la. E agora que você sabe, a escolha é sua. Continuar vivendo como antes, ou começar a buscar por conta própria. Mas lembre-se, uma vez que a verdade começa a se revelar, não há como voltar atrás. O despertar é irreversível. Você está pronto para ver além da ilusão?